E através desse momento, a gente vai explicar aqui nesta noite por que a salvação, ela não é para todos, infelizmente. Diz assim o texto, Lucas capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. É forte esse texto, hein, irmãos? Queridos irmãos, primeiro ponto que a gente quer ressaltar aqui nesta noite foi que Jesus morreu para salvar a todos, mas nem todos querem a salvação. Eu vou contar uma historinha rápida para a gente entender isso. Como assim? Nem todos querem a salvação. Por exemplo, se a gente pegar aqui o valão e andar uns 50 metros, 40 metros, a gente vai encontrar uns meninos ali de guarda-chuva, sim ou não? Não é, irmãos? Uns meninos ali de guarda-chuva vendendo açúcar e sal, não é isso? E vendendo brócolis, ali na frente. Se nós perguntássemos para todos eles, e eles sempre nos recebem muito bem quando a gente chega com um folheto para evangelizá-los, quando a gente chega para oferecer uma oração, eles nunca dizem não. É ou não é verdade, o pessoal do evangelismo? E se a gente perguntar para eles se eles querem a salvação, eles vão dizer que sim, correto, John? Todo mundo quer ser salvo. Até o ateu, quando o avião está caindo, ele fala: meu Deus. É o primeiro a falar: meu Deus. O ateu, o avião está caindo, o navio está afundando, ele já clama por Deus. Todos querem ser salvos. Então, como assim? Todos querem ser salvos, mas nem todos querem a salvação. Eu vou explicar para você contando uma história de um governador que tinha um condenado à morte. O camarada tinha feito uma série de delitos, de atrocidades, e aquele camarada foi condenado à morte. Ele estava prestes a ser enforcado no dia seguinte. E o governador, que tinha o poder de dar aquele condenado à liberdade, ele se vestiu de pastor, botou um terno, botou uma gravata, pegou uma Bíblia enorme e foi então na cela desse condenado. Não chegou a adentrar a cela, ficou do lado de fora, mas já entrou com a Bíblia na mão e disse assim para ele: aqui dentro eu tenho a sua salvação.
Aqui dentro eu tenho a sua libertação. E mostrando a Bíblia para o condenado. E o condenado começou a xingá-lo. E o condenado começou a jogar coisas nele. E o condenado disse: eu não quero saber disso. Eu não quero saber dessas coisas. Sai daqui, senão eu te mato. E o governador, disfarçado de pastor, insistiu: mas eu trouxe a sua libertação. Eu trouxe a sua salvação. Está aqui dentro. Deixa eu abrir, deixa eu te dar. O ladrão não sabia, o condenado não sabia que dentro daquela Bíblia havia uma carta que dava a ele a libertação, que livrava ele da condenação da morte. Ele não sabia. E aí o governador insistiu mais uma vez, não adiantou. Ele ficou ainda mais enraivecido, ele ficou ainda mais furioso, e o governador, para sua própria segurança, se retirou daquele local. Imediatamente veio o carcereiro e disse: você é um burro, você é um idiota, rapaz, você não sabia quem veio te ver? E o preso disse: foi um pastor. Não era um pastor, era o governador. Ele se disfarçou de pastor, e dentro da Bíblia dele estava a sua carta de libertação. No dia seguinte, o preso ia ser enforcado, e o carrasco disse assim: você pode dizer suas últimas palavras. E o preso condenado, ele disse: olha, hoje eu sei que eu vou ser enforcado, não pelos pecados que eu cometi, eu vou ser enforcado porque eu me recusei a receber o perdão. As pessoas serão condenadas não pelos pecados que elas cometem, elas serão condenadas porque elas recusam a graça de Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Elas recusam a graça de Deus. A graça de Deus é oferecida a todos. Jesus morreu na cruz por todas as pessoas. Nesse texto que nós lemos aqui, as pessoas zombavam de Jesus, as pessoas escarneciam, as pessoas diziam assim: aí, salvou todo mundo, curou as pessoas, fez milagres, mas não consegue descer da cruz. Porque as pessoas não conseguiam entender, como muita gente não entende até hoje, o que significa Páscoa. As pessoas não conseguiam entender que o objetivo maior de Jesus não era apenas curar as pessoas, não era apenas multiplicar os pães, não eram apenas os milagres. O motivo maior da vinda de Jesus era trazer salvação a toda a terra. No momento da crucificação, até aquela hora, ninguém tinha entendido nada disso. E mesmo assim, as palavras de Jesus para o Pai foram as seguintes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Imagine você que Jesus estava numa cruz, ali, ele já havia sido massacrado. No filme A Paixão de Cristo mostra o martírio que era a crucificação. Os romanos, que foram os criadores dessa condenação da crucificação, eles bolaram esse castigo. A intenção deles era a seguinte: eles não tinham a intenção, o desejo de sair crucificando pessoas à torta e à direita. O que eles queriam era que as pessoas entendessem que, se elas fossem desobedientes, que as pessoas entendessem que, se elas fossem contra as leis do império, elas iriam sofrer a crucificação. Então eles bolaram uma condenação a mais dolorosa possível. Na crucificação, o preso, o condenado, antes de tudo, ele era chicoteado. E se usavam dois tipos de chicote. O chicote tinha aproximadamente 1 metro de comprimento. Um tipo de chicote tinha a ponta de um osso. Quando a ponta desse osso batia nas costas, a ponta se agarrava na carne das costas da pessoa, do condenado, do crucificado, e quando o soldado puxava de volta, pedaços da carne vinham juntos. O segundo tipo de chicote tinha na ponta dele
um pedaço de chumbo, uma bola de chumbo. E quando aquilo batia nas costas do condenado, acontecia simplesmente uma hemorragia interna. Isso era só o começo da crucificação. Então os romanos bolaram esse terror, essa condenação cruel, para que as pessoas vissem aquilo como um exemplo para não fazer nada que contrariasse o sistema naquela época. E Jesus, mesmo assim, mesmo estando ali injustamente, ele orou pelas pessoas que estavam ali zombando dele. Então, neste momento, Jesus ainda chora por aqueles que morrem sem Cristo e sem salvação. O Brasil, nesta semana, chorou por crianças que foram assassinadas numa escola. Saiba que a dor que talvez você tenha sentido, porque quem tem filho sentiu muito mais, porque a gente se coloca no lugar dos pais que perderam aquelas crianças de uma forma tão brutal. Saiba que Jesus, ele ainda chora nos dias de hoje por cada alma que se vai sem salvação. Porque para Jesus todos nós somos como crianças. Ele nos ama. Por isso ele morreu por nós na cruz do Calvário. Então, irmãos, Jesus veio para salvar a todos, mas nem todos querem a salvação, porque isso envolve o querer a graça de Deus. E finalmente, queridos, para a gente entender um pouco mais da graça de Deus, dessa questão que é simples, mas ao mesmo tempo é complexa como a salvação, eu vou falar sobre os dois ladrões da cruz. Um dos ladrões disse para Jesus assim: aí, você não é o Filho de Deus? Você não é o Todo-Poderoso? Você pode muito bem descer dessa cruz agora e a gente descer junto contigo. Você não curou, porque aquele ladrão sabia que Jesus havia curado pessoas. Aqueles ladrões, eles sabiam que Jesus havia ressuscitado mortos. Aqueles ladrões tinham conhecimento do milagre que Jesus transformou a água em vinho. Aqueles ladrões tinham conhecimento de que Jesus havia andado sobre o mar. Eles tinham conhecimento de que Jesus era poderoso. Embora eles não acreditassem na graça de Deus, eles sabiam que Jesus tinha o poder e vinha do alto. Então aquele ladrão disse: se tu és mesmo filho de Deus, por que tu não desce e desce a gente também? O que aquele ladrão queria? Ele não queria ser salvo, ele não queria a salvação, ele queria ser salvo da cruz. Ele não queria a vida eterna, ele queria descer da cruz e continuar a vida dele aqui na terra. Na realidade, ele queria Jesus apenas para continuar fazendo o que ele fazia: os crimes, os roubos, os estrupos. Ele não queria uma mudança de vida, ele não queria que Jesus mudasse a vida dele, ele não queria que Jesus o transformasse, ele apenas queria se livrar daquela cruz. Quando Jesus nos diz, lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, disse-lhe Jesus: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Muita gente quer se livrar da cruz dos problemas, da cruz das dívidas, da cruz das dificuldades, da cruz da depressão, da cruz da doença. E isso é válido, não é errado. Mas Jesus veio para te dar muito mais que isso. Jesus veio para te dar a vida eterna. E aquele ladrão não entendia isso. Mas o outro ladrão, queridos, diferentemente, entendeu. O outro ladrão repreendeu o amigo dele e disse assim: nós merecemos estar aqui. Nós cometemos crimes e estamos pagando a pena pelo crime que cometemos, mas este homem é justo. E o ladrão, a Bíblia nos fala, ele olhando para Jesus, ele disse: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento, aquele ladrão entendeu e recebeu a salvação. Ele não foi salvo da cruz, mas a sua alma foi salva do inferno. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O grande problema é que a gente quer tudo de Deus. Nós queremos as bênçãos de Deus. Nós queremos as benesses do Deus Todo-Poderoso. Mas nós queremos viver a vida da nossa forma, do nosso jeito. Por isso, queridos, hoje, quando se comemora a Páscoa, eu acho difícil, é muito difícil a gente encontrar, ou na televisão mesmo, em alguma série, em algum filme, ou até no comentário nas ruas, as pessoas falando: hoje é o dia que a gente comemora a ressurreição de Cristo. Nós não encontramos ninguém falando sobre isso. O que a gente escuta lá fora é ovo de Páscoa, é o coelhinho da Páscoa, é chocolate. Ninguém fala de ressurreição. Os desenhos que a gente às vezes acompanha, que os nossos filhos assistem, quando se fala de Páscoa, os desenhos animados na televisão, que é o que ajuda a formar a criança, o que a gente encontra nos desenhos é o coelhinho da Páscoa. Em nenhum momento se fala que ali se comemora a ressurreição de Jesus. Por que isso acontece? Porque o mundo não quer saber de Deus. O mundo não quer saber de Deus. O mundo quer saber do agora. Nós queremos o agora. Nós não nos preocupamos tanto com o que vem depois. E o que vem depois é o que mais importa. Porque mesmo que você viva muito tempo aqui, a gente tem uma senhora aqui na nossa igreja que tem 90 anos, tem uma excelente saúde, a irmã Raimunda, um abraço para a irmã Raimunda, tem 90 anos, tem uma mente muito boa, tem uma saúde muito boa, com 90 anos, graças a Deus, que você chegue aos 90 anos como a irmã Raimunda, que eu chegue aos 90 anos como a irmã Raimunda. Mas mesmo que a gente chegue aos 100 anos, muito bem. Aos 120 anos, muito bem. Aos 140, 150 anos, muito bem. O que são 150 anos diante da eternidade? Não são nada. 150 anos diante da eternidade é como um sopro. 150 anos diante da eternidade é como segundos. 150 anos diante da eternidade não é nada. O que são 150 anos nessa vida, mesmo que a gente viva uma vida de fartura, mesmo que a gente viva 100 anos uma vida de prosperidade, mesmo que a gente viva 100 anos uma vida de sucesso, mesmo que a gente viva 100 anos conseguindo tudo que a gente quer, do que adianta você viver 100 anos nessa vida e passar a sua eternidade longe de Deus, num lugar de fogo, num lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Jesus morreu para que eu e você não fôssemos para esse lugar. Jesus morreu para que eu e você, para que a gente vá para um lugar de gozo, de alegria e de paz. O ladrão da cruz, ele entendeu. Muita gente pode questionar, mas o ladrão se arrependeu no último momento. Assim é mole, assim é fácil. O cara fez o que fez, aí ali no momento ali na cruz, resolveu se arrepender, disse para Jesus para se lembrar dele, e Jesus perdoou. Isso não é justo, queridos. A graça de Deus não se trata de justiça. Nós não vamos merecer a salvação, mesmo sendo as melhores pessoas do mundo. Não se trata de justiça. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim... Pode jogar, John? Ali, ó.
Vamos ler, eu quero que todo mundo leia junto. Amém? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo está dizendo que todos pecaram. E se todos pecaram, os destituídos estão separados, afastados. Se esse versículo parasse por aqui, todos nós estaríamos perdidos. Deu para você entender que não é mérito. Não é mérito. É fé. É a fé que nos aproxima da graça de Deus. E o versículo continua. Aí sim, ó. No versículo 24 diz assim: sendo, pois, justificados o quê? Gratuitamente. Por quê? Pela graça. Pela sua graça. A justiça de Deus, ela é gratuita pela graça de Deus. Mas ela, embora seja a graça de Deus, seja gratuita, seja dada de uma forma gratuita, ela não é de graça. Como explica isso, pastor? Como que uma coisa é dada gratuitamente e não é de graça? Eu vou explicar uma coisa para vocês, que talvez vocês entendam. Acredito que sim, porque todos aqui são muito inteligentes. Lá perto da minha casa, tem escolas de ensino fundamental, que é escola de crianças, né? Até 11 anos de idade, 12 anos de idade. E tinha uma placa de sinalização, sinalizando para os carros passarem nas escolas a 20 km por hora. Então tinha uma plaquinha lá, proibido passar acima de 20 km. Estava lá a placa. Muita gente respeitava, mas muita gente não estava nem aí, passava em alta velocidade. Muita gente não estava nem aí se ali era um local com crianças. Aí o que a prefeitura fez? Colocou um pardal. Depois que a prefeitura colocou um pardal, e o que o pardal ele faz? Ele multa. Se a pessoa passa acima de 20 quilômetros, ela toma uma multa. O que aconteceu? Ainda tem gente que avança, passa em alta velocidade? Ainda tem. Mas diminuiu drasticamente. Diminuíram os acidentes, os atropelamentos, diminuiu o perigo para as crianças. O que acontece? São duas sinalizações. Essas sinalizações, tanto a placa quanto o pardal, têm uma autoridade. Ali se está aplicando uma lei, uma ordem. Mas qual a diferença das duas? Uma não tem punição se você não cumprir. Uma delas, que é a placa, se você não cumprir, você fica impune. A outra não, tem uma punição de multa. Você pode perder sua carteira. O pardal, ele tira foto. Se você comete um delito e foge, está registrado a placa do seu carro. Você atropelou uma criança ali, fugiu. Está registrado. Existe punição. Então, uma lei, uma autoridade, ela só é respeitada quando essa autoridade ela aplica uma punição. Se a graça de Deus, se o céu fosse fácil, se a gente não precisasse fazer a nossa parte, se não houvesse uma punição, no caso do desrespeito ao que Jesus passou pela cruz, irmãos, isso não seria graça de Deus. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Os irmãos entenderam aonde a gente está querendo chegar? Porque é uma falácia, é uma mentira quando as pessoas dizem que Deus é bom e vai salvar todo mundo. E muita gente diz assim, Deus não vai salvar todo mundo, Deus vai salvar só aqueles que merecem. São duas mentiras. Deus não vai salvar os que merecem, porque se isso acontecesse, ninguém seria salvo, porque ninguém merece a salvação. No entanto, Deus não vai salvar todos, porque infelizmente, nem todos querem a salvação, porque a salvação implica arrependimento e fé.
Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E lá em João capítulo 3, versículo 36, também está escrito que aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho não tem a vida, porque sobre ele está a maldição de Deus. A ira de Deus está sobre ele. Então, queridos, você que nos vê pelas redes sociais, você que está aqui nessa noite, eu quero te falar algo muito importante. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, faça isso hoje. Hoje comemoramos a ressurreição de Cristo. Hoje comemoramos a vitória de Jesus. E a vitória de Jesus, vencendo a cruz e venceu a morte, pode ser a sua vitória também nessa noite. Porque ele morreu não simplesmente para ser ele o vitorioso, ele morreu para nos dar a vitória. E essa vitória é alcançada quando a gente abre o nosso coração e deixa Jesus entrar. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do nosso Salvador. Eu convido você nesse momento a se colocar de pé. Nós estaremos orando agora. Você vai ficar de pé, feche os seus olhos, peça perdão pelos seus pecados. Nessa oração, peça perdão a Deus, peça perdão pelos seus pecados. Entregue a sua vida a Deus agora. E se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, faça isso nesta noite. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Se você está afastado do Senhor, volte para Deus. Então gostaria de orar. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos, Senhor, a nossa vida a Ti nesta noite. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, da nossa vida. Nos dá, ó Deus, entendimento. Nos dá, Senhor, uma mente capaz, ó Deus, de compreender coisas espirituais. Entra no nosso coração, Senhor, nos purifica e nos dá, ó Deus, a vida, porque o Senhor é a vida. Tu és o pão, e aquele que come deste pão nunca mais terá fome. Tu és a água da vida, e aquele que bebe desta água nunca mais terá sede. Nós queremos comer deste pão, nós queremos beber desta água, porque queremos desfrutar com o Senhor da vida eterna em Cristo Jesus. Se você quer entregar sua vida a Jesus, levante a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Alguém nesta noite? Só levantar a mão. Se há alguém nessa noite que ainda não fez, ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus, levante a sua mão, eu vou orar por você. Não tenha vergonha, ninguém está olhando para você, só você agora e Jesus. Se não há, nós estaremos orando mais uma vez, orando pela vida das pessoas do nosso país, da nossa nação, do nosso Brasil, do nosso estado, da nossa cidade e da nossa comunidade. Senhor nosso Deus, obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, ainda temos a oportunidade de ouvi-la. Ó Pai, que esta palavra não volte vazia, Senhor, no coração daqueles que estão aqui nesta noite, daqueles que estão nos ouvindo e nos vendo pelas redes sociais. Então, se há, ó Deus, alguém que ainda não tomou essa decisão ao Teu lado, que seja incomodado e tocado durante esses dias, abençoa, Senhor, a todos que aqui estão. Nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana vitoriosa, nos dá uma semana maravilhosa. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém.